Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 8 de outubro, e o Manchetes Noticidade já está no ar. A gente começa essa edição com uma notícia que parece repetida, mas não é. Bandidos explodiram caixas eletrônicos em Jumirim e os suspeitos continuam foragidos. Esse é o segundo ataque do tipo na cidade em menos de 3 meses. Vidros foram estilhaçados, o teto foi danificado. A explosão abalou toda a estrutura do prédio. Segundo a Polícia Militar, além das explosões, os bandidos fizeram disparos para cima. O ataque também danificou a sede do Centro de Referência e Assistência Social da cidade, o CRAS, que ficou com rachaduras nas paredes. Em nota, a Caixa Econômica Federal esclareceu que informações sobre crimes são repassadas apenas às autoridades policiais, contribuindo para o trabalho de inteligência realizado pelas polícias federal, militar e civil. Com relação ao atendimento aos clientes, a Caixa informa que pode ser feito pela Casa Lotérica da cidade. Nós também entramos em contato com o Banco do Brasil, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. E também continua foragido o suspeito de ter estuprado uma mulher de 34 anos, no bairro Capuavinha, em Votorantim. Segundo a polícia, a vítima conhecia o homem, que a teria convidado para tomar uma cerveja. Só que no meio do caminho, ele parou o carro e a arrastou pelos cabelos até um matagal, onde cometeu o crime. A mulher foi levada ao pronto-socorro e passou por exames. Roubo e perseguição na Castelo Branco. Um maior e um menor teriam roubado 2 motos em Salto e tentado fugir, mas foram detidos no quilômetro 75, já da Castelo, em Itu. As 2 motos foram apreendidas e os suspeitos foram reconhecidos pela vítima. O menor foi liberado e o maior permanece à disposição da Justiça. 5 quilos de maconha hidropônica foram apreendidos no conjunto habitacional Videiras, em Jundiaí. Alziro de Carvalho, de 53 anos, foi preso. Ainda segundo a polícia, o traficante aliciava idosos, olha só, para que eles guardassem as drogas. E a Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher suspeitos por tráfico de drogas no Jardim Renascer, zona norte de Sorocaba. De acordo com a PM, havia denúncias de que os dois vendiam drogas em uma casa, onde foram flagrados com um tijolo, 38 porções de maconha e 40 porções de cocaína. A mulher de 25 anos foi encaminhada para a cadeia de Votorantim. Já o homem de 23 já tinha passagens por tráfico e seria o suspeito por um homicídio recente que é investigado pela polícia. Ele segue para o CDP de Sorocaba. 3 homens foram presos depois de denúncias anônimas por furtar uma creche no Jardim Nogueira, em Araçoiaba da Serra. Segundo a Guarda Municipal, os homens foram pegos pela GM quando saíam do local com eletrodomésticos. Eles foram levados à delegacia e encaminhados ao CDP de Sorocaba. Hora de mudar de assunto um pouquinho, né? Quarta-feira é de sol em toda a região. Sorocaba hoje registra a mínima de 15 e máxima de 30 graus. As temperaturas subiram, hein? Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Cesário Lange registra a mínima de 15 e máxima de 30. Mesmo a mínima prevista para Itapetininga. Em Jundiaí, a mínima é de 16 e a máxima de 31 graus. Segue até o dia 31 de outubro a campanha de vacinação contra o HPV. As meninas que tomaram a primeira dose da vacina e que ainda não receberam a segunda devem procurar uma unidade básica de saúde. Pedro Leão. O HPV é o vírus causador do câncer de colo de útero. No mundo, estima-se que 270 mil mulheres morram todos os anos. Sobre a imunização dessa doença, eu converso agora com a Renata Caldeira, chefe da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba. Renata, as meninas devem se vacinar em qual idade e por quê? A idade de 11, 12 e 13 anos. Essas meninas devem procurar as unidades básicas de saúde para receberem a vacinação. Essa idade foi elencada pelo Ministério da Saúde porque os estudos demonstram que os títulos de anticorpos são melhores atingidos nessa faixa etária. E como se imunizar? Como eu já disse, procurar as 31 unidades básicas espalhadas na cidade, que tem vacina suficiente para vacinar o público-alvo, munidos da carteira de vacinação ou comprovante de vacinação. É de graça?
Sim, a vacina é totalmente gratuita e a gente pede que os pais e educadores estimulem as meninas a procurarem a vacinação. Como você disse, é uma vacina que previne uma doença muito grave que causa muitos óbitos atualmente no nosso meio. Tá certo, muito obrigado pelas informações. A campanha de vacinação vai até o dia 31 de outubro. Para saber outras informações e horário de funcionamento dos postos de saúde, basta acessar o site da Prefeitura de Sorocaba, www.sorocaba.sp.gov.br. Vamos saber então as maneiras de transmissão do HPV. O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto. Ainda falando sobre o assunto, eu estou com a fitinha em comemoração ao Outubro Rosa. Agora a gente mostra que há 7 anos o grupo Andanças de Sorocaba atende a mulheres da região em tratamento ou em recuperação do câncer de mama. A entidade é responsável pela tradicional caminhada do Outubro Rosa, que este ano será realizada no dia 19 com o tema A Campanha que vai tocar o seu coração. Mona Lisa descobriu o câncer de mama em 2011. A notícia a deixou sem chão. Bastante doloroso. Foi um processo assim complicado, que era uma doença que eu temia muito. Não havia caso nenhum na minha família dessa doença. E assim que eu descobri, eu me senti assim desesperada. A mesma dor sentiu Fátima em 2009. Para mim foi desesperador na época, mas agora, graças a Deus, já superei bem. Em comum, as duas buscaram auxílio no Grupo Andanças, que dá apoio de graça a mulheres que enfrentaram a doença ou já superaram. Hoje, 25 mulheres recebem orientação. Quem já passou por todo o processo do tratamento consegue muito melhor compreender quem está começando o tratamento, né? Ela revive todo esse processo, né? E eu acredito que isso fortaleça a cada uma das pessoas que está no grupo. Ajuda que foi fundamental para a Mona Lisa e Fátima vencerem o câncer. Aqui eu descobri que eu não ia morrer, que eu tinha muita vida pela frente ainda e que eu tinha muito a ser feito ainda. Ajuda, compreensão, é isso que eu vejo o Grupo Andanças. Não consigo mais me imaginar sem ele. O padrinho desta edição é o cantor Lucas Luco. O sertanejo gravou a música Mozão. O clipe conta a história de uma mulher que descobre o câncer de mama e vence a doença. Ao final, mulheres do Grupo Andanças que superaram o câncer dão testemunhos. Diagnóstico precoce que fez toda a diferença. Porque quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, a primeira coisa que eu pensei, morri. E, no entanto, hoje estou aqui celebrando 5 anos depois, estou muito feliz. A gente chora, a gente sofre, mas a gente vence. Eles viram na internet o desfile rosa que foi lançado pelo Grupo Andanças. E isso foi reproduzido no clipe do Lucas Luco. E eles quiseram ter acesso às pacientes do grupo que participaram, inclusive, do clipe, no momento em que existe um desfile e no momento dos depoimentos, né? Então, assim, fomos muito bem recebidas. Foi um momento em que o grupo pôde, inclusive, contribuir com algumas colocações do que é a realidade do câncer de mama. E o trabalho dessas vencedoras continua, sempre ajudando outras mulheres nessa luta. Pretendo continuar no grupo, ajudando, colaborando e fazendo com que pessoas tenham o mesmo conforto que um dia eu tive aqui. Atenção, telespectadores ligados aqui na TV Sorocaba SBT. Termina amanhã, quinta-feira, hein? O prazo para você fazer sua doação à AACD. O nosso endereço é Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, número 55, no Alto da Boa Vista. As doações podem ser feitas das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Essa campanha antecede o Teleton, que é daqui a um mês, hein? Participe!
Com a falta de tempo, essa correria do dia a dia, a gente quase não consegue fazer coisas simples, né? Como lavar o carro ou levar nossos bichinhos de estimação para tomar banho. Pensando nisso, empresários de Sorocaba inovaram fazendo esses serviços delivery. Veja só que legal na reportagem. Por conta da correria do dia a dia, muitas vezes deixamos as coisas simples em segundo plano, como lavar o carro. E o motivo é sempre ele, a falta de tempo. Muita correria. Tem que lavar em casa às vezes, mas quando dá só. Por isso tá meio sujinho assim. Tem tempo nem, ó, tá imundo. Tá precisando de lavar. Agora com esse tempo aqui, meu filho, sem água na rua também nem pode. Pois é, e aí não tem jeito, ele fica todo sujo mesmo. Foi pensando nesse problema moderno que o Alexandre criou o sistema de lavagem a domicílio. Aqui o cliente não precisa gastar com água e nem com energia. A ideia veio de uma viagem que eu fiz para a Flórida, onde eu vi esse sistema desse tipo de serviço lá e resolvi adaptar a ideia no carro, onde aqui eu tenho o sistema de água, energia, ar comprimido, máquina de alta pressão, tudo que necessita a lavagem de um carro. Em época de economia, Alexandre usa apenas 7 litros por carro. Em torno de uns 5 a 7 litros de água, dependendo do tamanho e do estado do carro. Diferente de uma lavagem a mangueira, que se você pesquisar, gasta em torno de 200 litros de água. E esse ramo de serviço a domicílio está realmente em crescimento. E não é só com carro não, olha só. Tem até banho de animal. O serviço existe há 3 anos. Atende em média 7 pets todos os dias. A rotina é essa. Com a van estacionada na rua, o animal chega e já começa a tomar banho. Tudo está disponível ali mesmo no veículo. Para o Carlos, o segredo é a praticidade. O cachorro, quando ele está dentro do território dele, ele não tem estresse. O cachorro fica muito mais tranquilo. Outra coisa, o cliente, se ele quiser ficar observando o trabalho junto com o cachorro, ele pode ficar acompanhando todo o trabalho que a gente faz com o animalzinho, né? E sem contar a praticidade, né? O cachorro ele não tem aquele problema de ficar horas e horas dentro de um local esperando, ou não tem aquele problema de transporte. Enquanto a van fica estacionada, os curiosos aparecem. Tem sempre alguém de olho. Muito curioso, muito prático demais. Estou encantada. Vai resolver um problema enorme da gente de tempo. Quando o serviço acaba, o cachorro ainda recebe mimos. A Júlia ganhou lacinhos e um boné rosa para a alegria da dona. É tudo mais prático, né? Eles chegam na casa da gente, né? A gente pode estar olhando. Eles vão fora, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? Agora não dá mais para reclamar que falta tempo. Já ficou quantas vezes assim, meio sem tempo, ficaram horrível, né? Mas agora assim não tem problema nenhum, né? Legal, né? E crianças participaram hoje de manhã da pintura da faixa de pedestres perto de uma escola em Sorocaba. O objetivo é motivar os alunos a atravessar a rua de forma segura. A campanha estampada nos cruzamentos das principais avenidas de Sorocaba foi parar na escola. O agente de trânsito, conhecido como Amarelinho, fez o papel da professora e passou informações importantes sobre os deveres do motorista e os direitos do pedestre. A sinalização de solo foi o destaque da conversa que fez a criançada interagir. Já ouviu falar na faixa de pedestre? Sim! A ideia do projeto é transformar esses pequenos em multiplicadores da educação no trânsito e cobrar atitudes corretas dos adultos dentro e fora do veículo. Pode atravessar no sinal vermelho? Não. E no verde? Sim. Pode atravessar no sinal vermelho? Não. Só no verde? Uhum. Aí vermelho é para parar, amarelo é atenção e verde siga em frente. A segunda parte, a mais divertida, foi pintar as faixas frente ao portão do Centro Infantil. No lugar da equipe de sinalização da URBS, empresa responsável pelo trânsito em Sorocaba, quem usou rolinhos e tinta branca foram as crianças. Elas pintaram a linha de retenção, limite onde o motorista deve parar o carro e também o caminho da passagem segura. Foi difícil. O que foi mais difícil fazer aqui? Colocar na tinta, que a tinta acabava. O processo foi acompanhado pelos Anjos, os arte-educadores da URBS.
Na prática, a travessia ida e volta foi bem segura. Isso aí, tem que aprender desde cedo mesmo. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região, às 7h20 do Noticidade com Simone Marqueto. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.